Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que você já conhece, é claro, está aí na sua tela, é o www.futura.org.br. Bom, e recentemente foi destaque no noticiário nacional uma declaração do empresário Eike Batista, considerado no ano de 2012 o homem mais rico do Brasil, dizendo que agora, após uma série de negócios mal sucedidos, ele e sua família voltavam a fazer parte da classe média. É claro que o comentário gerou polêmicas e uma série de brincadeiras na internet, mas nos leva a tentar entender, afinal, quem faz parte desse extrato cada vez mais em evidência na sociedade brasileira. O governo tem divulgado aí que o Brasil se tornou um país de classe média, com a ascensão de quase 40 milhões de pessoas a esse grupo nos últimos 10 anos. Mas as formas de classificação variam bastante. Dados do Data Popular e da Serasa Experian consideram que 54% dos brasileiros estão na classe média por terem uma renda mensal individual entre R$ 320 e R$ 1.120. Já uma outra pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que 75% dos brasileiros dizem pertencer à classe média. E aí, afinal, quem é essa tal de classe média e por que ela virou centro das atenções de empresas, de políticos, do setor de serviços, da indústria e de tantos outros? Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Luiz Pili, ele é diretor da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa. E também conosco, aqui no estúdio, está a Beatriz Devi. Ela é professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E logo mais a gente conversa também direto de São Paulo com a Belinda Mandelbaum. Ela é professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Estou aqui à sua espera das suas participações. Aproveite para tirar as suas dúvidas. Mande aí recados para a gente pela internet. Você tem duas formas de participar aqui do Conexão. Vou colocar na tela para você desde já. Você tem o facebook.com como opção. Você pode acessar aqui já nesse post, ó. Tem a bandeira do Brasil ao fundo, essa família aqui reunida. Curtir, comentar, compartilhar esse post, deixar registrado aqui. Já tem uma série de perguntas, mande a sua também para dar tempo de ler aqui ao vivo no programa. Também pela internet, mande mensagens para a gente no Twitter, o perfil é o @canalfutura. Ou ainda tem o nosso bom e velho telefone, você pode ligar e agora falar com a nossa produção no 0 Operadora 21 2273 5020. 2273 5020, ligue aí agora e participe aqui do nosso Conexão Futura. Quando você faz isso, dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Beatriz? Muito obrigada. Bem-vindos. Boa tarde. Bom, falei um pouquinho aqui desses dados, né? A gente tem, na verdade, uma diversidade de pesquisas tentando classificar quem é, afinal de contas, a nossa classe média brasileira. Quero começar ouvindo o Luiz, que trabalha com empresas de pesquisa. A gente sabe que tem essa diversidade, mas existe uma média do que é, o que não é classe média no Brasil, Luiz? Então, existem alguns, como você mencionou, alguns diferentes métodos para classificar. A ABEP não se baseia apenas em renda, usa um método que é baseado em vários critérios. Então, a gente tem a posse de bens duráveis, tem acesso a serviços públicos, tem escolaridade do chefe da família, assim por diante. De certa forma, em termos de tamanho, a gente também, eu não diria que é uma classe média, mas a gente tem uma classe do meio também, né? Que é um extrato correspondente a mais ou menos metade dos domicílios brasileiros. E que são classificados por esse critério como o que a gente chama de classe C. Vou colocar na tela rapidamente para você de casa o site da ABEP citado aqui pelo Luiz, que é o abep.org, o site da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, abep.org. Quero ouvir da Beatriz essa tendência em classificar estratos da sociedade, em dividir grupos por faixa de renda. Isso é uma tradição antiga, né? Isso vem na história já há um tempo. Agora, no Brasil, a gente consegue ver uma mudança desse quadro, como citado aqui no comecinho do programa também, segundo os dados oficiais do governo, do aumento da classe média brasileira, Beatriz? Olha, a classe média, se a gente vê do panorama histórico, ela representa uma estratificação de renda, de consumo, de hábitos, de maneira de viver, se você quer.
né? E isso muda de acordo com o tempo e com a sociedade. Ela refletia o aumento das cidades e a situação da população urbana. Mas no Brasil se usou muito livremente essa questão de classe média. Por quê? Porque a gente vive um momento de que todos os estímulos para crescimento econômico vieram do lado do consumo. Então, justificando isso, a gente aumentou o consumo via políticas sociais e via acesso ao crédito, acesso ao financiamento, que não é muito tradicional do Brasil. O Brasil não é um país que, apesar de ter um sistema bancário forte, ele nunca teve um sistema de financiamento muito difundido. Então essas duas medidas por iniciativa do governo, tanto de incentivar o crédito como de distribuição de programas sociais. Não só do governo, mas das próprias empresas e do próprio setor bancário para ampliar os seus tomadores e ampliar seus clientes, se você quiser. Por lado do governo, as políticas sociais, mas e também renúncia fiscal, alguns programas para incentivar o consumo, já que você não tinha crescimento por outras formas. Né? Então, o governo, muitas vezes, deixando de receber impostos, baixando impostos como IPI dos carros ou de produtos de linha branca, como refrigeradores, por aí, também é uma forma de incentivar o consumo. Que aí você faz a economia crescer. Né? Então, e aí se generalizou a definição de classe média sem muito cuidado com sociologicamente o que significa uma classe média. Você vê que a renda per capita ou a renda média, como disse o nosso participante aqui, ela é muito baixa, se você tem a comparação. Né? Então, você tem os muito pobres, os vulneráveis, quer dizer, você está pensando em R$1, $1 por dia, né? Então, essa renda per capita, se a gente estiver pensando em renda familiar per capita, vai algo em torno de, arredondando para ficar mais fácil, de R$300 por pessoa na família até mil e poucos, R$1.100 mais ou no menos. máximo. Comparando com outros países desenvolvidos é muito pouco, né? Não, se comparando com o nosso salário mínimo. Né? Uma família de 5 membros não chega ao nosso salário mínimo, nem o regional e muito menos o estadual. Então, uma renda muito pequena. E se a gente supõe que o salário mínimo é o mínimo de subsistência, quer dizer, o que é? Viver, habitação, alimentação, um pouco de lazer e tal. Isso é um consumo mínimo que seria uma classe média de um país pobre. Nós somos um país de renda média, não somos um país pobre. Né? Tem alguns dados que eu vou mostrar para você de casa, que você pode ter acesso a partir da revista Exame na internet, você pode buscar aí, que coloca, por exemplo, esses dados que a gente começou a citar no programa, aqui a partir da pesquisa do Data Popular do Serasa, então 54% seria a porcentagem da população brasileira que faz parte da classe média, considerando essa renda mensal individual entre R$320 e R$1.120. Outro dado que aparece aqui é 58% a porcentagem do crédito brasileiro movimentado por essa classe média brasileira. E tem vários outros dados, que 1,17 trilhão de reais é quanto a classe média brasileira injetou na economia no ano passado, de 2013. E por aí você consegue ter muitas outras informações. Por exemplo, ter 3,9 milhões a quantidade de smartphones, os telefones aí com conexão à internet, que a classe média brasileira deve comprar nesse ano de 2014. E a partir desses números de quanto foi investido, de quanto injetou na economia, uma série de outros estudos e projeções, o setor de serviços, a indústria começam a fazer também, investir também para tentar atrair esses consumidores. Agora a gente já tem uma série de perguntas chegando para a gente aqui. Você de casa pode e deve mandar o seu recado também pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone. Eu quero começar colocando a pergunta que chegou para a gente da Emily, lá de Minas Gerais, que mandou a mensagem pela rede social. Obrigado, Emily. Quero ouvir primeiramente do Luiz. Ela pergunta aqui qual região brasileira a classe média está mais concentrada atualmente. A gente sabe que as diferenças de renda nas regiões brasileiras são muito grandes também. Então, em qual região está mais concentrada, Luiz? Bom, onde a gente tem, e olhando para o fenômeno do consumo, e aí olhando para a classe média e para as classes mais altas, elas estão concentradas nas grandes cidades, nas regiões urbanas principalmente, e regiões metropolitanas tradicionais, do tipo região metropolitana de São Paulo, do Rio, de Curitiba,
Porto Alegre e assim por diante. Então, mais região sul e sudeste do Brasil. Mais região sul e sudeste. Naturalmente, a emergência, né, quer dizer, esse consumidor emergente que está tendo acesso ao mercado de consumo como função dessas políticas sociais e como função da expansão do crédito, também vem de regiões menos desenvolvidas, como região norte, nordeste, como interior. Então, são regiões que formam novos polos dinâmicos. Porque tem um potencial de crescimento muito maior do que as regiões que já estão mais desenvolvidas. Né? Eu quero chamar agora também para a nossa conversa direto de São Paulo, a Belinda Mandelbaum. Ela é professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Belinda, bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Boa tarde, companheiros aí do debate. Estou achando muito interessante tudo que está sendo dito. Obrigado você por ter topado participar aqui do nosso programa. Quero começar perguntando a você o que considerar-se parte da classe média pode afetar na constituição de uma família e das relações interpessoais, Belinda? Eu acho que isso tem sido um foco, né, da nossa reflexão no campo da psicologia social, não é? E eu acho que houve uma série de impactos e ressonâncias muito importantes, né? Eu vou tentar falar de algum deles. Em primeiro lugar, eu acho que, como uma parte significativa do que está sendo chamado de uma nova classe média, não é? Ela ascendeu essa condição através do emprego, né? De um aumento do emprego. Nós tivemos também um aumento significativo do emprego nos últimos 10 anos ou 12 anos no país. Isso gerou também um sentimento de maior estabilidade, né? Uma maior segurança que permitiu também a essa população fazer alguns projetos de futuro, né? Então, não só uma certa confiança para o consumo dado pelo salário, dado pelas políticas de crédito, como já foi dito, né? Mas também a possibilidade de fazer um projeto, por exemplo, muito ligado aos filhos, né? Então, é uma população que agora anseia e pode ver realizado o seu desejo de cursar, né, uma faculdade, então, através disso, né, ter uma esperança, pelo menos um sonho, às vezes, muitas vezes ilusório, né, de uma ascensão social, né, ainda que seja em universidades que a gente sabe que também deixam muito para desejar, né? Então, há um sonho do diploma, mas também ele bastante, às vezes, não corresponde, né, em termos da qualificação que é oferecida, né? É lógico também que é interessante como essa nova classe média, de fato, ela tende a se espelhar nas classes médias tradicionais, em termos dos seus valores, né? Porque essa ascensão social no Brasil, ela se deu sem propriamente uma politização dessa população e nem numa situação de luta de classes, né? Então, houve um arranjo, né, nos últimos governos que permitiu que isso ocorresse acomodando, né, os diversos interesses econômicos, né? E, então, é uma classe que partilha, né, não apenas do consumo, mas também de uma série de valores que são parte hoje das classes médias tradicionais, que são dados pelo mercado, né? Então, o Com sonho certeza, do Belinda. consumo... Eu quero aproveitar esse ponto que você mencionou para ouvir a Beatriz, que está aqui no estúdio com a gente, em relação a essa questão dos anseios e a partir do aumento da renda, nas projeções, como a Belinda apontou, de eventualmente se dedicar a investir nos estudos dos filhos, em fazer uma faculdade, em ter como espelho as tradicionais classes médias, como a Belinda pontuou, e de que forma isso, né, o aumento do consumo pode também gerar um incentivo na maior busca por estudos, em uma formação maior das próximas gerações que vêm dessas famílias. A Belinda levantou um ponto muito importante que tinha escapado, que era o aumento do emprego, né? Mas tudo isso está meio fluido ainda. Se a gente não volta a crescer,
isso pode se perder muito rapidamente. Essa sensação, né, do pleno emprego que se discutiu tanto nos últimos anos no Exatamente. Brasil, de que não há desemprego. Tudo isso pode se perder muito rapidamente. Então, essa mobilidade social, que é o grande estímulo de sentir-se pertencer a essa classe social média tradicional, com os valores de tentar melhorar o núcleo familiar, pode esbarrar na não realização desses sonhos. Porque, como diz, você vai investir em educação esperando ter retorno, emprego e salário compatível com o investimento que você fez em educar-se mais. Então, enquanto houver essa parte, porque a reação das pessoas às suas eleições, quer dizer, a economia tem muito a ver com a psicologia, né? Depende das expectativas que as pessoas estão. Então, esse otimismo, essa expectativa, se não houver novos gases, ele pode se frustrar. Então, você vai investir você vai ter que pagar essa universidade. Que você é um investimento, afinal de contas. Exatamente, você vai ter que pagar essa universidade que você está cursando. Você recebe uma bolsa, mas essa bolsa vai ser paga. Então, esse primeiro ímpeto, se não for seguido de efeitos reais, de colocação realmente no mercado de trabalho, de melhoras de ganhos ao médio e longo prazo, não a renda do momento, mas a renda consolidada, quase, não é uma renda permanente, mas uma renda mais estável, como muito dos argumentos é que a estabilidade econômica, quer dizer, baixa inflação, tudo gerou que as pessoas possam planejar mais, pegar um orçamento e dividir. Isso eu vou consumir, isso eu vou guardar ou vou investir na minha educação. Né? Agora, tem uma questão aqui exatamente sobre esse ponto que a gente está discutindo, que o Antônio Carlos, lá de Pernambuco, mandou para a gente pelo Facebook. Obrigado, Antônio Carlos. Ele pergunta em relação às eleições presidenciais aí que acontecem em primeiro turno no próximo domingo. Como pode afetar o crescimento da classe média, como pode afetar aí esse desenvolvimento que a gente tem visto, né, da população brasileira. Quero começar ouvindo você, Luiz. Bom, é complicado, né? Até chegou a tirar um pigarro. Eu acho que tem algumas questões. A gente tem um desafio econômico para ser enfrentado, quer dizer, a gente tem questões importantes a serem resolvidas para retomar o crescimento da economia, sem o que a expansão do consumo que a gente assistiu nos últimos anos pode ser interrompida. Quer dizer, como é que os diferentes candidatos que eventualmente vençam vão se comportar quando eleitos é uma incerteza. De qualquer maneira, a gente tem, eu acho que assim, uma certeza que a gente tem, que acho que não vem das candidaturas, mas que vem do nosso processo histórico, é que o Estado continua expandindo gastos sociais. Isso é uma coisa que vem desde a promulgação da Constituição, né? Quer dizer, não é uma novidade no Brasil, e a gente não vê, a princípio, da forma como estão configuradas as eleições, uma condição para que isso mude, né? Então, eu acho que essa presença ativa do Estado, fomentando a economia através de gastos sociais e procurando buscar igualdade por aí, deve permanecer independente dos três candidatos que estão na frente que possa vencer. Mas nós temos questões importantes, quer dizer, nós precisamos resolver as coisas que estão sendo colocadas aqui como desafios econômicos para que esse movimento se aprofunde. Eu quero voltar a chamar a Belinda, a gente já está aí encaminhando para a última parte do programa. Belinda, a gente sabe essas questões eleitorais também apareceram em outros países vizinhos ao Brasil. Aí eu queria saber de você que paralelo a gente consegue fazer em relação a outros países da América Latina, nossos vizinhos aí que também viram, de certa forma, a classe média crescer nos últimos anos. Rapidamente para a gente encerrar, Belinda. Bom, é interessante porque, bom, eu não sou uma especialista no campo da economia, mas então do ponto de vista da experiência subjetiva, né, e dos impactos psicossociais, eu acho que a gente vê processos muito semelhantes, não é? Nesse sentido de uma nova classe média que, se por um lado ela se beneficiou dos benefícios e dos programas sociais também, como já foi dito, também é muito interessante que ela
tende a fazer um voto mais para a direita. Não sei se os meus colegas de programa tendem a concordar com isso, porque ela, de alguma maneira, busca preservar suas conquistas, né? Ela morre de medo, né, do retorno a uma condição de pobreza ou de miséria, né? E ela partilha uma certa convicção, que eu acho que é uma ideologia, né, que é possível também encontrar em diversos países hoje, né, de que o crescimento e de que a ascensão social é um resultado de um esforço individual. Ele não é resultado de uma luta coletiva, ele é resultado daquilo que tem se chamado do empreendedorismo, né? E do esforço, do investimento pessoal e individual. A questão da formação, né, que as famílias tanto prezam, faz um pouco parte disso. Então, é muito interessante que, se por um lado, então há uma espécie de contradição, né? Que se por um lado essa população se beneficiou das políticas públicas e, na verdade, também ela tem uma maior consciência hoje dos direitos, né? Por outro lado, ela tende a fazer um voto conservador, né? Com certeza. Melinda, infelizmente o nosso tempo já está chegando no finzinho. Quero agradecer muito a sua participação, suas contribuições aqui para a Conexão de hoje. Foi um prazer conversar com você. Eu queria obrigada discordar também dela nesse sentido. Beatriz quer discordar de você antes da gente encerrar. Diga lá, Beatriz. Eu acho que, do ponto de vista teórico, o que ela examinou é correto. A classe média tende a ser conservadora, mas não no Brasil. Tanto que todos os 3 candidatos que estão na frente disseram que vão manter tudo, quer dizer, não vão mexer em nenhuma das conquistas, porque a sociedade considera que ela ganhou isso, né? O problema que o Luiz levantou e que eu estou preocupada é se isso é possível sem resolver alguns problemas estruturais sérios que nós temos. Quer dizer, todo mundo Por diz... exemplo? Inflação acelerada, gasto público descontrolado, política fiscal não muito clara. São questões que não têm aparecido tanto nos debates políticos recentes. Mas, principalmente, o desestímulo ao investimento. Porque o investimento não é só você tentar aquele coisa. Se não há expectativa de bons negócios, ninguém vai investir. Então, a questão do investimento é central nessa economia. Por mais políticas que se tenha feito, não se conseguiu deslanchar o investimento. Nós estamos num período de incerteza, que é o período de eleição, mas uma certeza a gente tem. A classe média, a chamada, que eu não gosto dessa terminologia, mas a denominada classe média, está tendendo muito mais a votar. Por isso que os votos estão mudando tanto, com o que ela acha que é permanência do que ela já tem. Né? Bom, a gente está aqui já encerrando mesmo, pertinho do fim do programa. Eu quero começar só a participar mais aqui com o pessoal de casa, responder algumas questões aqui. Por exemplo, a Luna Hahnemann, de Niterói, por telefone. Obrigado, Luna, pelo recado. Ela diz que a nova classe média não existe, que é forjada, foi criada por concessão de créditos e pelos bancos, e quando a classe quebrar financeiramente, veremos o quanto era falsa. Essa é a opinião da Luna Hahnemann. Muito obrigado por compartilhar aí o seu recado aqui com a gente. Agora, a Fátima Gonçalves, pelo Twitter, ela pergunta se há muita diferença, de fato, o que é essa nova classe média e como ela se diferencia em relação à classe média brasileira considerada de outras épocas. E um minutinho para a gente encerrar, Luiz, é possível diferenciar? É tão diferente assim essa nova classe média, como a Beatriz falou? Eu acho que essa é a grande questão, né? Quer dizer, a tal da classe média, eu não sou pessimista como aluna, mas... Ela, na verdade, ela é um efeito de comunicação, que a gente tem uma expansão de consumo e tem consumidores que chegaram ao mercado em grande quantidade. Existem diferenças. O país, nos últimos 20, 30 anos, está passando por mudanças importantes. Mas o termo nova classe média, realmente, eu acho que é um exagero. Beatriz, concorda, discorda rapidamente? Em geral, eu concordo com a colocação dele. Né? O momento é como é que a gente não perde os ganhos sem tentar fazer ganhos que não têm base sólida. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui acabou, mas é uma discussão que pode seguir aí. Você em casa, aproveite que a gente começou o bate-papo aqui, discuta aí com a sua família, com seus amigos de fato, o que é essa classe média brasileira. A gente espera ter contribuído aí para incentivar você a refletir um pouco mais sobre esse assunto.
Obrigado, Luiz. Obrigado, Beatriz. Obrigado pela Belinda, que participou com a gente lá pela internet diretamente de São Paulo. E obrigado a você pela companhia aqui no Conexão Futura. Te espero de segunda a sexta ao vivo às 2h30 da tarde, nas nossas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.